Me chamo Felipe, eu tenho 28 anos, sou de BH, né? Tô na física, né? Faço doutorado na física. No ponto de vista geral, né? Não sei se é relevante, mas torço pro Cruzeiro, né? Enfim, e é isso, né? Em linhas gerais, pelo menos. Bom, escolhi fazer física porque eu sempre tive interesse nas ciências básicas, na verdade. Aí, a primeira escolha de curso que eu tive, vontade, pelo menos do ponto de vista geral, tinha sido matemática. Eu tinha escolhido no nono ano porque eu gostava muito de. Eu sempre gostei de matemática, da parte de exatas, e eu tive um professor no nono ano que ele me despertou a vontade de querer ser professor. Então, gostava de matemática, queria ser professor, fazer matemática, até então era esse raciocínio. E à medida que o tempo foi passando, fui começando a ter física no ensino médio, né? Chegando no terceiro ano até então, até pouquíssimo tempo antes do Enem, eu falava que eu queria fazer matemática. Só que aí eu tinha algumas dúvidas que vinham aparecendo no contexto de eletromagnetismo, principalmente, que eram contextos que não eram respondidos dentro do eletromagnetismo, né? Porque tem várias coisas que a gente aprende no colégio, no contexto de eletro, que a resposta mais geral daquilo, não, a gente tem que entrar com alguma coisa de relatividade, ou explicar alguma coisa fora de elétrico, né, uma matéria, né, que está no contexto do colégio. E aí isso me despertou interesse. Meu professor, ele não respondia tudo que eu queria. E aí, assim, também por uma questão de tenha o seu interesse de procurar as respostas. E aí eu fui tendo contato, na verdade, com uma parte da física que eu não sabia que existia, comecei a achar muito legal. E aí, para mim, o raciocínio sempre foi: eu não sei o que, que eu quero ser de profissão, assim, saber que eu quero ser professor. Mas professor, meio que tanto faz o curso que você escolhe, no sentido de você pode dar aula naquele curso que você está querendo. Então, se você fizesse arquitetura, eu poderia ser professor no contexto de arquitetura. Se eu fizesse direito, eu poderia ser professor no contexto de direito, por aí vai. Eu não tinha uma pretensão de ser professor de colégio ou professor de algum grau específico. Então, eu só queria dar aula. Então, o curso não me direcionava para isso. E aí o que eu pensava é, bom, eu vou escolher um curso que eu gosto de estudar, porque todo curso tem uma profissão associada, e pelo menos aí eu vou ficar 4 anos, 5 anos fazendo um curso que me agrada, porque eu escolhi um curso que eu gosto de estudar, e se eu gosto do curso, provavelmente eu vou gostar da profissão associada a ele. Então eu vou entrar na física, não faço ideia que um físico faz, mas eu gosto de física, então eu acabei escolhendo física e estou desde então. A principal diferença da graduação para pós é principalmente o tipo de autonomia e o tipo de o tipo de contexto que você está, a forma como você tem que olhar para a física que muda bastante. Porque, querendo ou não, na graduação você está num processo de formação geral. Né? Até o mestrado, na verdade, muitas vezes você está num processo de formação, porque quando você está no mestrado, você pode encarar o mestrado como uma complementação na formação, porque na física a gente termina a graduação ainda muito cru, né? A gente termina ali com conteúdos na faixa de 1920, 1930, né? Então você ainda pode encarar como uma complementação na formação, mas também como um início de pesquisa, que no doutorado acaba consolidando para a pesquisa de fato. E aí, quando você está num contexto mais de formação, você vê a física como eu estou estudando, então você está interessado de algum tempo, e você começa a ler com o objetivo de esclarecer aquele tema para você aprender, ou seja, você está ali vendo o conteúdo e você estuda para você poder internalizar aquilo. Né? Então, toda pergunta que você tem, você já espera ter resposta de fato. Né? Quando você vai para a pós-graduação e começa a trabalhar com algum regime de pesquisa, com algum contexto de pesquisa, você começa a perceber que algumas perguntas que você faz ou você responde ou você não vai ter resposta. Você espera alguém publicar em algum dia a resposta que você quer. Então, assim, você começa a ter que olhar para as coisas de física não mais como algo do tipo, eu vou aprender isso. Você começa a ler os artigos, você começa a ler os livros, não mais como eu vou ler e eu vou absorver o conteúdo para aprender aquele fato. Você começa a ler com um tom do tipo, o cara fez desse jeito por quê? Por que, que ele usou tal condição? Eu não concordo com isso. Se eu não concordo, eu faria como? E como é que eu faria isso melhor? O que, que eu acho que deveria ter mudado? Isso bate com a forma como eu penso? Enfim, como é que eu respondo essa pergunta que eventualmente não estava ali? Então você tem uma forma muito diferente de olhar os conteúdos de física, porque você tem que passar a olhá-los não como eu estou absorvendo, mas como eu tenho conhecimento nessa área e eu tenho que usar isso para tentar, pelo menos, responder perguntas que a princípio não tem resposta, né? Ou então, eventualmente, confrontar algumas coisas que foram escritas na literatura, né, por conta de produção de conhecimento novo. Então a principal diferença é normalmente essa virada de chave. De você sair de eu estou simplesmente pegando os conteúdos e aprendendo, para eu estou pegando os conteúdos e eu tenho que produzir alguma coisa nova com isso. Porque se eu não produzir, não vai ter quem produza por mim. Então, assim, você tem que meio que ter uma autonomia maior, né? E um senso um pouco mais crítico nesse aspecto de como você olha o conhecimento.
Certo. Assim, a área da física que mais pesa meu interesse acabou variando ao longo da graduação, né? Apesar de que existe uma constância maior. Mas, assim, do ponto de vista assim, de área, estrito senso, a área que mais me chama a atenção é a relatividade geral, né? Eu sempre gostei de relatividade geral por alguns aspectos, né? Porque, primeiro, eu sempre achei a descrição de campo de maneira geral interessante, né? Inclusive, durante a graduação, eu sempre gostei muito de eletromagnetismo. Eletromagnetismo, inclusive, quando eu entrei na graduação, era o contexto que eu achava mais legal, né? Mas assim, então atualmente é relatividade, mas eu acabei transitando entre eletromagnetismo e mecânica analítica. Mas acaba que assim, todas as descrições que eu acabei vendo, assim, eu achava legal a parte de descrição de campo, porque você tinha um formalismo muito diferente para poder tratar. Normalmente, quando a gente está no colégio, os primeiros contextos que a gente vê, até no início do curso, você tem uma visão na física muito particularizada no sentido de não de ser particular, no sentido de partícula, é o que eu quero dizer. Tipo assim, você faz descrição de bloquinhos andando, você faz uma coisa andando. E aí, quando você vai ver, na verdade, um campo, a noção de campo a gente não tem muito clara nos inícios, nos anos iniciais, e aí você vê que a descrição ela é bem diferente, acaba tendo umas nuances que são interessantes, e que na prática acabam, né, juntando um punhado de descrição que são relativas à física teórica, que são muito importantes. Então, assim, apesar de eu ter mudado as áreas que eu gosto mais, do tipo mecânica analítica, eletro e relatividade, todas elas acabam adentrando no mesmo fator comum, que é todas elas envolvem metodologias e estudos muito particulares para o contexto de física teórica fundamental. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa na física 100% teórica, né? Sempre 15% teórica. Então, assim, qualquer tipo de coisa que acabava explorando conteúdos que tinham uma pegada teórica, que eram utilizados para poder explorar a física no ponto de vista mais teórico, sempre me agradava muito. E aí a relatividade foi a parte da física que consumou tudo isso, na verdade, né? Consolidou tudo isso. Porque a relatividade, pelo menos das outras áreas, eu acho que ela tem uma pegada física teórica, física matemática, bem mais forte, com possibilidade, pelo menos, com alguns aspectos em conjunto que geometria diferencial, que me agradavam, então é isso. Certo. No mestrado eu comecei trabalhando inicialmente no contexto de relatividade geral, sem focar para um projeto específico no início. Então, assim, eu sabia que eu comecei a ver que eu queria trabalhar com relatividade geral, comecei a trabalhar com isso. No início eu não sabia o tópico específico que eu ia mexer, porque em algum momento você tem que acabar escolhendo. Né, no mestrado até tem a possibilidade de você trabalhar com discussões mais gerais, sem ser tão afunilado, mas eu queria mexer com algum tópico específico de relatividade geral. E aí, à medida que eu fui vendo as descrições, eu acabei vendo que assim, eu queria estudar relatividade. Relatividade geral, quando eu falo relatividade geral, é uma coisa muito ampla. Não é tão restrito. Tem várias pequenas coisas que você pode estudar em relatividade. E assim, e aí eu tinha algumas, eu comecei a ver enquanto eu estudava, algumas coisas que eu tinha interesse. Eu tinha interesse de estudar, por exemplo, estrutura causal do espaço-tempo, que é uma coisa que me agradava. Tinha interesse de estudar a parte dos teoremas de singularidade. Tinha um punhado de pequenos problemas que me interessavam. E toda vez que eu ia vendo esses pequenos problemas, eu acabava caindo para alguma referência que citava algum contexto termodinâmico de buracos negros. Então, assim, eu acabei depois, né, escolhendo o tópico, que foi o que eu mexi no fato mestrado, que foi termodinâmica de buracos negros, não porque necessariamente o tópico termodinâmico de buracos negros me chamava a atenção, me chama a atenção, mas o que eu quero dizer, eu não busquei algo do tipo, eu vou trabalhar com termodinâmica de buracos negros porque esse assunto é o que me interessa mais. O que eu falava era, eu quero trabalhar com uma porrada de assunto de relatividade. Eu queria estudar muitos assuntos diferentes. E aí eu fui vendo que quando você pegava as leis de buracos negros, cada uma delas envolvia um pequeno assunto de tópicos que eu tinha interesse em estudar. Então, era um assunto que juntava pequenos interesses que eu tinha na relatividade. Era relatividade, então eu achava legal. Então, né, e acabou, inclusive, depois abrindo portas também, né, pelo menos qualitativas, porque eu acabei seguindo depois do doutorado, mas foi basicamente por isso, por aglutinar um punhado de pequenos assuntos que eu tinha interesse na relatividade. Certo, no doutorado, o doutorado começou tudo dando errado. Né? O projeto que eu tenho hoje foi, na verdade, meu terceiro projeto. Assim, formalmente, bem estruturado e tudo, eu não passei por três de forma completa, porque os primeiros não deram certo, né? Só para poder contextualizar. Termodinâmica de buracos negros, que eu terminei, que eu trabalhei no mestrado, é o assunto que motiva mais formalmente um estudo de gravitação quântica das formas que a gente tem mais modernas. Então, assim, terminou, eu estava na dúvida, eu vou mexer com alguma coisa de gravitação quântica, eu vou continuar mexendo com buracos negros? Não sabia ainda ao certo. Eu comecei a ver que o contexto de gravitação quântica, ou pelo menos contextos que envolviam relatividade quântica, começavam a me interessar. Então eu comecei trabalhando com alguns modelos, né, o meu primeiro projeto, né, assim, a primeira coisa que eu comecei mexendo foi, tem um efeito que chama efeito Casimir, que, assim, de grosso modo, né, da forma mais tosca, se você mexe espelho de forma acelerada, esse espelho pode criar partículas por questões de condição de contorno em teoria quântica de campos. E aí você tem alguns modelos análogos
que você consegue descrever geometrias do espaço-tempo com movimento de espelhos específicos. E aí você conseguia simular alguns aspectos ou descrever de forma análoga algumas coisas de relatividade a partir de modelos com efeito Casimir. Comecei trabalhando, mas eu acabei não envolvendo muito com o projeto, não acabou dando muito certo. Eu sentia que estava muito mais TQC, quântica de campo de relatividade, não sei, não foi legal. Aí eu falei, vou pegar alguma coisa de relatividade, mais gravitação quântica de fato. Aí eu comecei a trabalhar com os modelos de quantização de sistemas bem específicos. Então a ideia era, como é que faz para a gente ter, a gente tem na relatividade que quando a gente vai quantizar, as singularidades não serão formadas, né, de buracos negros e tudo. Então tem alguns modelos que falam que quando a matéria entrar em colapso, isso deveria ter como se fosse um período depois de pequena expansão para não formar singularidade. E aí tinha uns modelos que era, vamos pegar cascas esféricas, vamos fazer elas colapsarem, mas a gente quantiza a casca. E aí ver modelos disso, eu comecei a trabalhar com isso, mas não andou. Assim, por que não andou? Não faço ideia. Assim, tem vezes que não bate, tem vezes que o santo não bate, o santo meu não bateu com esse movimento estranho. Aí acabou não dando certo. Aí o meu orientador ele já mexia com laços anos anteriores. E aí eu acabei, né, perguntando, rola de fazer alguma coisa de laços e tudo? E ele falou, rola, tava querendo também voltar, mexer com algumas coisas disso. Aí eu comecei a ver a descrição geral de laços, demorou mais ou menos um ano e meio para poder realmente direcionar para o tópico específico, o problema específico que eu ia trabalhar no doutorado. Mas acabou que eu acabei encontrando problema, né, que no caso, né, eu trabalho com gravitação de laços, então descrição quântica da gravidade, via modelo de laços, e eu trabalho, no caso, com as correlações específicas quando a gente vai trabalhar limite semiclássico. Então a ideia é trabalhar com, né, qual que são os estados que descrevem a gravidade quanticamente, mas que tem uma cara clássica para a gente entender a transição do quântico para o clássico. E a partir disso, ver como é que as perturbações desses estados elas se correlacionam com a distância e tentar buscar, né, no caso, estados que batam com o regime semiclássico de TQC em espaço curvo. Então, em linhas gerais, é isso. Sim, no mestrado e doutorado eu demorei muito para virar a chave de estudo para pesquisa. Demorei demais. Inclusive, eu acho que um dos motivos, assim, uma dessas, né, demoradas para poder virar a chave, foram inclusive alguns aspectos, foram inclusive um dos motivos que fez com que não desse certo os primeiros. Porque, assim, eu não estava muito interessado nas coisas, e eu ainda, querendo ou não, eu lia muito as coisas com o objetivo de internalizar para aprender. Que eu acho também que é muito baseado com a vontade, eu sempre tive vontade de ser professor, então eu sempre estudo, sempre quando eu via alguma coisa, eu sempre estudava, ou lia algum artigo, qualquer coisa do tipo, com o intuito de como é que eu ensinaria isso se eu fosse ensinar esse assunto para alguém. Então acabava tendo um olhar muito mais docente do que um olhar de pesquisa. E aí isso não me permitia muito bem ver os assuntos e tentar pensar em contexto de pesquisa, e eu acabei achando que pelo menos isso foi um dos fatores também que fez com que não desse muito certo. Então, assim, a transição, na verdade, sempre quando eu via gente que trocou de projeto, eu sempre achava que, nossa, trocou de projeto, que loucura, nossa, mas como é. Depois que eu troquei de projeto, eu falei assim, é tranquilo trocar de projeto. Então, assim, eu digo, o ideal é não trocar, né? O ideal é permanecer, ficar tranquilo, tudo certo. Mas, tipo assim, pelo menos no mestrado, doutorado, eu percebi que, assim, a possibilidade de você arriscar algum projeto e acabar não dando certo, eu percebi que é muito mais tranquilo do que eu achava que seria. Eu sempre achava que a troca de projeto era uma coisa muito absurda, principalmente pelo fato do doutorado ser um regime que você tem mais burocracia, tem que publicar, tem algumas questões burocráticas que na época do mestrado não existiam, porque você está num contexto de pesquisa de fato, e o mestrado ainda é visto também como uma complementação de formação. Então, pelo menos assim, do mestrado ao doutorado, teve essa mudança, pelo menos na virada de chave, e aí, pelo menos, né, para mim ficou bem claro que a virada de chave tinha que acontecer, demorou muito para acontecer, né, algumas desanimações que foram acontecendo no caminho também, mas, pelo menos assim, para mim é basicamente isso. Né? Certo. As maiores dificuldades, primeiro é que, assim, é muito ruim quando você vai trabalhar com uma área que não tem tantas pessoas mexendo no lugar que você está. Né? Assim, se você for levar em conta laços do ponto de vista geral, você tem um punhado de gente que mexe, contexto diferente, então assim, você tem bastante coisa para poder explorar. Só que quando só tem assim, quando não tem muitos grupos no Brasil, é um pouco triste. Porque você vai fazendo as coisas, é legal você trocar um pouco de ideia, é legal você trocar experiência com o pessoal, principalmente quando é uma pessoa que está no mesmo país que você, né? Principalmente quando. Porque, querendo ou não, assim, é muito diferente quando você troca ideia com uma pessoa que mexe com as coisas que você mexe, mas ela é de outro país, e com uma pessoa do Brasil. Por mais que você possa estar craque em inglês, tranquilo, o inglês não é o problema, mas assim, é muito diferente. A comunicação é muito diferente. Né? E então, tipo assim, a maior dificuldade é o fato de que, querendo ou não, a gente faz as coisas um pouco mais isolados por conta disso. Né? No Brasil, a gente não tinha uma tradição muito grande, inclusive.
Meu orientador, ele queria ter feito doutorado em laços, não fez porque eu não tinha professor no Brasil para orientar em laços. Ele foi fazer o pós-doc fora, porque continuou não tendo aqui, e aí quando ele voltou, ele virou professor de laços, que dava para fazer as coisas. Aí acabou que eu segui também por conta disso. Mas tem essa questão da dificuldade, e a outra dificuldade, que aí não é mais ou menos não é tanto uma questão aqui, mas é porque as descrições de gravitação quântica elas tendem a ser matematicamente complicadas. E aí, assim, isso faz com que algumas produções no doutorado sejam complicadas. Por exemplo, no doutorado você precisa publicar artigo. Dependendo da área que você está, os artigos são mais fáceis de ser publicados. Resultados são mais fáceis de você conseguir encontrar resultados. Né? Dependendo das áreas, você conseguiu algum resultado plausível de publicação que realmente tem alguma relevância. E quando eu falo realmente tem alguma relevância, porque é aquele trem. Se for publicar, que seja para publicar uma coisa que tenha um mínimo de relevância e não que seja só para eu vou constar aqui, porque senão não ia fazer física, senão ia fazer qualquer coisa. Mas então, assim, essa é uma das dificuldades grandes. Laços é uma área que, pelo menos no meu modo de ver, em comparação com outros contextos, pelo menos que eu tive contato e tudo, as publicações são um pouco mais complicadas. E aí a burocracia, às vezes, te amarra um pouco, né, doutorado? Aí é chato. Foi bem legal, porque eu nunca tive a possibilidade antes, né? Não tinha no Brasil outros grupos. Então, assim, eu cheguei numa conferência que estava entupido de gente, e aí qualquer pessoa que conversava, todo mundo mexia com laço. Eu falei, que loucura. Né? Eu sentia como se eu estivesse na graduação, vendo um monte de gente que fazia física, que era o mesmo curso que eu fazia. Né? Então, assim, foi bem legal por conta disso. Né? Uma coisa também que foi bem legal é porque essas conferências, quando você vai falar de conferências, né, que tem diárias, elas têm conferências que são restritas, mas elas são gerais. Então, assim, sei lá, física fundamental. Então, junta gente de gravitação quântica, que pode ser de laços, pode ser de cordas, pode ter gente que mexe com partículas, pode ter gente que mexe com um monte de coisa. Né? Essa conferência, como foi de laços, especificamente, ela funilava para a área que eu mexia específica. Né? Claro, eu mexo com uma parte específica de laços, mas todo mundo de laço. Então, juntou os princípios, juntava aí, pelo menos, né, talvez um pouco mais da metade dos principais nomes. Foi bem legal, porque igual, eu tive a possibilidade de conversar, trocar ideia com os autores que, para mim, é legal você constatar que a pessoa existe, né? Então, assim, você vai ler livro, tem o nome do autor ali. Aí aquele nome é meio místico, né? Porque é o nome do autor do livro que você viu, que você usa para estudar, e você fala, nossa, a pessoa existe mesmo. Aí quando você vai lá na conferência, né? O pessoal que tem os artigos principais, né? Igual, para mim, uma das loucuras também, né? O ponto de partida de laços histórico foi com as variáveis de Asteker. Eu troquei ideia com Asteker. Né, inclusive, assim, é até engraçado, porque todo mundo ia lá trocar ideia, perguntando de coisa de física, mó sério. Eu perguntei um negócio super tosco de brincadeira pra ele. Então, tipo assim, mas eu falava assim, poxa, eu ainda perguntei isso, eu tive a possibilidade. Então, assim, você ter contato com as pessoas que você sempre lê os artigos, que você aprendeu aquelas descrições, que são as pessoas que fundaram as áreas de fato. Né? É muito louco. É muito louco, porque por mais que tivessem pessoas no Brasil, seriam pessoas que, assim como eu, trabalham com aquela área e vamos trocar uma ideia com isso. Né? Lá na conferência eu tive a possibilidade de não só trocar essa ideia com pessoas de um punhado, países diferentes, mas trocar ideia com os principais nomes, com os caras que publicam os livros, publicam os artigos, que fizeram a descrição. Então, assim, é muito legal você ver a perspectiva da pessoa que fundou a área. Então, né, isso que é legal. Certo? Assim, era para ter feito o canal no YouTube há muitos anos, na verdade, né? Eu comecei a falar assim, vou fazer um canal algum dia. Foi em 2012. Assim, só que em 2012 eu não sabia absolutamente nada para poder fazer canal, né? Então, assim, 2012 estava no primeiro ano. Aí foi engraçado que, assim, eu sempre fui muito comunicativo. Eu sempre tive muita facilidade para poder falar de maneira geral e tudo, desde sempre. Né? E na época que eu, né, enfim, eu sempre consumi muito conteúdo no YouTube. E aí em 2012, teve uma época que tinha tomado recuperação em biologia, fui procurar vídeos, encontrei o vídeo do canal do Pirula. Eu não conhecia outras pessoas que falavam de assuntos técnicos. Pirula fala de vídeos, assuntos técnicos, no caso de biologia, né, com vídeos de duração maior, ligando a câmera sem fazer edição, trocando ideia. Eu não conhecia nenhum canal dessa forma e eu achava aquilo maravilhoso, porque toda vez que eu via algum vídeo de divulgação científica, de física, qualquer assunto que seja, é óbvio que, assim, quando o vídeo ele é mais bem feito muito entre aspas, porque eu tô falando que o resto é mal feito, mas assim, quando o vídeo é bem editado, bem produzido e tudo, eu não sei, mas comigo, uma coisa que eu sentia eu vi aquilo e eu senti um degrau entre eu e a pessoa que estava fazendo o vídeo. Porque a coisa era tão bem produzida e tudo, que aquela pessoa entra naquele aspecto meio místico de, nossa, olha a pessoa fazendo aquilo. Quando eu vi os vídeos do Pirula gravando, trocando uma ideia, eu sentia que eu estava trocando ideia, de fato. Então eu sentia um assunto mais horizontal e eu sempre gostei de vídeo assim, porque eu sentia muito mais como uma troca de ideia, eu sempre gostei muito de trocar ideia. Então nessa época eu falava, vou fazer um canal. Porque eu gosto de falar tal, eu só não sei o que eu vou fazer, porque eu não sei nada, no primeiro ensino médio. Né? E falei assim, não sei nada o que fazer, então mas vou fazer algum dia. Aí estava no terceiro ano, 2014, falei, vou fazer de física. Mas vou fazer quando eu estiver na graduação, porque aí, né?
né? Vou saber mais física. Aí entrei na graduação, aí passou o ciclo básico, eu falei, ainda não tá legal. Eu vou esperar, na verdade, formar, porque aí eu vou saber mais física, eu vou fazer o vídeo, fazer os vídeos. Aí eu formei. Aí eu falei, eu não sei se, não sei. Eu vou esperar terminar o mestrado, que aí eu vai nessa. Só que aí, assim, e meus amigos que entraram comigo na física sempre botaram muita pilha de eu fazer o canal. Porque eu sempre gostei muito, sempre achei legal, sempre gostei de fazer os vídeos, né? Sempre fui muito de falar, sempre fui muito da docência, né? E meus amigos botavam muita pilha, fazem. Isso é legal, só que eu tinha muita vergonha, né? E principalmente a vergonha de eu vou fazer um vídeo, aí eu vou passar um departamento, aí uma pessoa vai olhar pra minha cara e falar, eu vi seu vídeo, isso pra mim já me matava. Porque eu falava assim, meu Deus, e aí uma vergonha absurda, e eu falava, não vou fazer isso, não vou de jeito nenhum. Aí, né, aconteceu, né, o que todos sabemos, a pandemia em 2020, né? Aí começou a pandemia, eu comecei, né, eu dou aula no cursinho popular, as aulas pararam e eu comecei a gravar aulas no cursinho popular, porque as aulas paralisaram, os meninos não tinham, né, assim, como ser no cursinho popular, os meninos tinham uma dificuldade intrínseca muito grande, né? Então eu falei, vou começar a gravar e vou mandar para eles para ajudar. E aí, nesse processo de começar a gravar as aulas, eu já fui começando, pelo menos, a ficar um pouco mais familiarizado com a ideia de gravar. Aí eu falei, quer saber? Tá durante a pandemia, eu já tô em casa mesmo. Eu vou gravar o vídeo, porque se alguém falar comigo que viu meu vídeo, vai ser pelo WhatsApp. O WhatsApp é mais tranquilo, né? Não vou ter que ver a pessoa diretamente, vai ser mais de boa. Aí eu comecei a gravar. Eu gravei o primeiro vídeo, desde então, né, tem esse tempo todo que eu tava. E além disso, tipo assim, a maior motivação, então, assim, eu já tinha ideia de fazer antes, mas também o que eu queria muito fazer vídeo, é porque todo mundo, assim, eu particularmente, quando eu tava na época da graduação, eu queria ter visto canais que não existiam. Eu queria ter visto alguns conteúdos que eu não tinha no YouTube, pelo menos em português. Eu queria ter visto alguns vídeos de curso que não existiam. Eu queria ter visto alguns vídeos de divulgação da forma como eu gostava de ver, que era mais informal e que não tinha. E aí eu sempre pensei do tipo, olha, se eu queria ver esses vídeos, provavelmente alguém quer também. Né? Porque eu não sou especial no mundo a ponto de que o meu gosto ser único. Não, infinitas pessoas têm gostos semelhantes ao que todos nós temos. Eu falava, vou começar a fazer. Porque se eu fizer um vídeo que eu queria ver, eu vou gostar de fazer esse vídeo. Porque é um vídeo que eu acharia legal fazer. E também, se vai ter gente que, assim como eu, gostava desses vídeos, eu vou fazer. Aí eu comecei a fazer, desde então, toda semana tem vídeo, né? E 4 anos e meio que tem canal. Né? Mais do que uma graduação em física. Então, e é isso. Ó, principalmente fazer vídeo toda semana. Essa é a principal aí. Eu já passei por infinitos momentos de eu não tenho mais assunto para falar, semana que vem não deve ter vídeo. Já passei por esse pensamento infinitas vezes, aí sempre brota algum assunto e falo. Né? Hoje os desafios são muito diferentes de antes. Porque para mim o grande desafio de antes, na verdade, era manter, na verdade, a motivação de poder fazer as coisas. Porque, querendo ou não, quando você vai fazer vídeo, no início não tem nenhum público. Então você meio que fala sozinho. Né? Você fala, as pessoas não encontram o canal, é complicado. Então, assim, era ruim, porque eu sabia de que se eu não postasse vídeo toda semana, o YouTube ia acabar cortando meu canal porque não produz e aí não ajuda. Aí eu falei, vou continuar fazendo. E aí eu mantia, eu tava lá fazendo e tudo. E só que era muito ruim, né? Você faz um vídeo, aí 10 pessoas viram, aí passa tempo, ninguém vai ver, aí nesse ponto essa era a maior dificuldade. Hoje, o maior desafio, na verdade, é a questão de tempo mesmo, né? Porque onde, felizmente, o canal tem uma estrutura muito maior do que tinha antes, né? E hoje já tem um público que já é mais frequente, então eu sei que se eu fizer os vídeos vai ter um público legal que vai assistir. Né? Tem um público que já não só vai assistir, mas já espera alguns vídeos, alguns específicos, do tipo que eu faço. Então, na verdade, o maior desafio é dado a quantidade infinita de coisas. Né? E o mau costume que eu tenho de sempre que brota 5 minutos na minha rotina, eu coloco alguma coisa ali para fazer. Né? Dado isso, o meu maior desafio agora é como é que eu vou conseguir manter tudo isso sem endoidar. Porque o tempo sempre fica muito apertado. As aulas, assim, eu tinha. Então, ó, as aulas do canal, primeiramente, né? Eu tinha muita vontade de fazer aula porque cada professor dá aula de um jeito diferente. E todo mundo, todo professor, isso é óbvio, todo professor, quando vai dar aula, ele se espelha nas aulas dos professores que ele mais gostou na graduação, ou na vida, né? E eu percebi que, tipo assim, eu tive contato com professores que eu achei as aulas maravilhosas, tive. Mas, infelizmente, não foram todos. Então, assim, muitas vezes eu tive disciplinas que depois que eu aprendi direito, eu queria ter visto se pudesse voltar de forma diferente. Às vezes, tipo assim, tem algumas coisas que me incomodavam. Eu sempre tive uma forma muito particular de entender os problemas. Assim, depois que eu sempre estudava alguma coisa, da forma como eu tenho que estudar, e depois eu tentava fazer uma linha de raciocínio mental que fosse mais compatível com a forma como eu achava que aquele assunto deveria ser progredido. E por conta disso, assim, sempre gostei de dar aula. Então eu falava, depois eu queria dar aula do meu jeito.
Principalmente porque, assim, eu já comecei a ver durante o doutorado, durante o mestrado, na verdade, que eu queria dar aula para ensino superior. Então, se eu queria dar aula para ensino superior, a minha vontade era, tipo assim, pegar assuntos de ensino superior e dar as aulas. A questão é que, por exemplo, eu não tinha possibilidade de pegar as matérias que eu quisesse para dar aula no ensino superior. Né? Então, eu falei, vou fazer as aulas do canal, de assuntos que eu gostaria de dar as aulas. Vou fazer do jeito que eu quero. Também porque, né, por exemplo, eu sempre dava aula de Física 3, sempre dou aula de Física 3 lá na FMG, porque no doutorado e no mestrado você pode dar aula, e eles te dão a turma é sua, faz o que você quiser. Aí é ótimo. Aí a turma é totalmente minha, eu faço tudo, acho ótimo. Só que aquele trem, de vez em quando eu queria dar as aulas com um certo tempo, uma certa profundidade, e eu tenho que passar o cronograma num tempo específico. Tem a prova, não posso passar, tem 30 aulas de 2 horas até o final do semestre, não dá para passar. E aí eu comecei a fazer as aulas da seguinte forma. Né? Eu vou fazer a aula quanto tempo vai demorar o curso? Não sei. Eu gravo uma aula e só planejo a próxima. Então a ideia é, eu vou gravar o curso da forma que eu quero, no tempo que eu quero, do jeito que eu acho que é adequado, na minha forma de ver. Por quê? Porque se eu gostava de professores que faziam aula assim, vai ter algum aluno que vai gostar de também. Né? Então, a minha forma de fazer os cursos são, primeiro, né, eu tenho normalmente uma. A longo prazo eu quero gravar a graduação inteira. Então, meio que tanto faz o curso que eu faço. Mas assim, eu penso num curso inicialmente, eu falo, vou fazer as aulas de curso. Aí, na maior parte das vezes, eu pego uma referência padrão, alguma referência base, para ter mais ou menos uma ideia da ordem que é passada naquela referência. Então, depois que vier a ordem, o que eu faço é título da referência. Sei lá, eletromagnetismo, por exemplo. Aí vão lá, eletrostática, lei de Gauss. Tá, eu tenho que dar uma aula de lei de Gauss. Aí eu fecho, eu deixo de lado, aí eu ligo a câmera e falo, vamos falar de lei de Gauss. E vou. Particularmente, aquela pessoa de um jeito, quando eu preparo a aula bonitinha, a minha aula sempre ficava cagada. Porque eu sentia assim, sempre quando eu planejava a aula muito bem, eu ficava, né, como se fosse com a minha cabeça ficava presa ao assunto que eu tinha que passar. Então eu ficava o tempo inteiro pensando, será que eu dei aula daquele jeito que tá lá? Não, mas e será que eu coloquei uma... Então, eu sempre gostei de, tipo assim, escrever a ordem das coisas para ter mais ou menos uma organização mental do que é que eu vou falar e para não esquecer. Mas eu sempre gostei de dar aula no feeling. Então eu chego e falo, Lei de Gauss? Tá bom. Eu sei Lei de Gauss, vou dar aula de Lei de Gauss. Eu começava a dar aula da forma como na minha cabeça a estrutura do curso seria legal. E aí eu seguia. E assim, é claro, né, assim, o curso tem que agradar primeiro quem está gravando. Porque se o curso não me agrada, aí vai ficar horrível. Né, porque você fazer um negócio que você não bota fé no que você está fazendo, é a receita para dar errado. Então, assim, eu sempre faço o curso, eu tenho que editar, então eu vejo os meus. Eu já vi todos os meus cursos, evidentemente, né? Que eu tenho que editá-los, então eu já vi infinitas horas do mesmo curso. E assim, sempre eu vou gravar, depois eu vejo e falo. Você já sabe. E tá, aí eu vou e vou subir nas aulas. Então eu sempre faço, a forma de eu gravar é sempre essa. Eu tenho uma referência como base para poder seguir na ordem dos conteúdos. Eventualmente eu mudo alguma coisa, mesclo com referência. Mas de maneira geral, a progressão e a linha de raciocínio são vozes da minha cabeça. E aí eu vou fazendo. Eventualmente, assim, tem alguma referência que faz um exemplo que eu acho interessante, que eu coloco junto. Alguns momentos, igual, sei lá, o curso de eletromagnetismo, o Griffiths, que é o livro que eu uso de referência, ele tem muitos exemplos ao longo da construção que são muito legais. Então eu coloco ele junto, mas a forma de progredir é sempre no feeling. Eu normalmente não preparo, para mim sempre funcionou. Time que ganha não se mete, então vai nessa. O cursinho popular foi assim, sempre gostei de dar aula e a gente vai evoluindo ao longo do tempo, né, dando aula. A primeira aula que você dá, sempre é mais ou menos, você vai melhorando com o passar do tempo, né? E para mim, assim, 90% da possibilidade que eu tive em melhorar a didática, para mim foi sempre creditado ao cursinho que eu ia equalizar. Né? De maneira geral, a gente despreza muito, inclusive fica até um recado para pessoas que têm a possibilidade de dar aula em um curso popular, porque é o seguinte, quando a gente está na graduação, muitas vezes a gente chega e assim, existem duas coisas. Primeiro, é muito comum a gente procurar, tem os alunos que não gostam da parte docente, tem os alunos que gostam. Os que não gostam nunca procuram aula para dar. Agora, eu sempre recomendo a aula, porque quando você dá aula, você vê as coisas de uma forma muito diferente. Você vê os conteúdos de uma forma muito diferente. E também tem um aspecto que, quando você vai procurar aula para dar, você tem duas possibilidades. Ou você dá aula em curso, que são obras. Ou você dá aula em curso popular, ou você não dá aula em curso popular, está em outro lugar. Então, assim, os grupos, assim, toscamente falando. A vantagem de você não dar aula em um cursinho popular é que você tem um chefe. A partir do momento que você tem um chefe, e eu não estou falando mal de nenhum chefe que eu porventura tenha tido, nunca tive problema nenhum com relação a isso, mas tipo assim, mas uma coisa é fácil. Quando você tem um chefe, você não dá aula do jeito que você quiser. O cursinho que você vai dar aula, o lugar que você vai dar aula, qualquer lugar que você vai dar aula, tem uma estrutura normalmente
que é padrão naquele lugar. Então você não tem uma liberdade do tipo, será que a aula assim ia ficar legal? Será que a aula assada ia ficar legal? Será que eu posso mudar isso e aquilo e a aula vai ficar interessante? Você não tem muito essa possibilidade. Você não tem possibilidade de errar, porque você está recebendo para aquilo, você tem o seu chefe, não está certo. Então assim, você fica meio que aprendendo sempre a dar aula naquele padrão, que não é um problema, mas você não desenvolve tanto quanto poderia. Né? Vai desenvolvendo, mas demora mais tempo. Quando você dá aula no cursinho popular, o cursinho popular é sempre um projeto voluntário. E todo projeto voluntário, ele visa não só o engrandecer, ele não visa não só contribuir com quem é atingido no cursinho, no projeto, que no caso do cursinho popular são os alunos, mas todo projeto voluntário tem como objetivo o engrandecimento e a formação do próprio voluntário. Então, quando eu dava aula lá na eu saí da Equalizar agora. Agosto foi o primeiro mês que eu saí, fiquei 8 anos na Equalizar. 8 anos dando aula todo ano pra lá. E saí por conta de tempo, né? Mas a questão é que, assim, como lá eu não tinha chefe, né? Porque era um projeto voluntário, e a ideia do cursinho é também o engrandecimento do voluntário, eu tinha a possibilidade de, será que essa aula ia ficar legal desse jeito? Ah, vou fazer. Aí fiz, não, ficou uma bosta. Horrível a aula. Tá bom, eu vou repetir depois. Mas daquele jeito, será que é legal? Será que vale levar experimentos? E se eu mudar isso aqui? E se eu mudar aquilo dali? Então você tem a possibilidade de fazer uns testes que você nunca teria possibilidade se fosse algum lugar que não é voluntário. E também, o cursinho popular, ele te permite consolidar algumas coisas que você muitas vezes não acha que consolida. Porque quando a gente vai para a física, às vezes a gente tem a falsa noção de que tudo que é básico a gente sabe demais. Né? E que a gente só tem que aprender o que está ali na graduação. A questão é que no cursinho popular, toda vez que você vai dar aula, de maneira geral, e você fala, alguém tem dúvida? Nos assuntos já tem uma expectativa de quais dúvidas o aluno vai ter. Porque tem alguns assuntos que naturalmente carregam mais dúvidas do que outros. Então, assim, sei lá, você explica corrente de Gauss. Quando o aluno levanta a mão, tô com dúvida, eu já sei mais ou menos o que ele vai perguntar. No cursinho popular, ele sempre te pega no contrapé. Porque você fala, vai perguntar tal coisa. Aí quando vai, aí você fala, pô, não tá esperando por isso de jeito nenhum. Então, assim, isso acontece demais. E acontece extremos, do tipo, você está explicando a coisa lá de lançamento, aí alguma dúvida tem. O que é Bhaskara? O aluno nunca ouviu o termo Bhaskara. Ou você vai falar de unidade de medida. Você vai explicar, gente, 5 metros mais 2 segundos não faz sentido. Porque tem unidades diferentes. Aí fala, por que 5 metros mais 2 segundos não faz sentido? Dá 7. Aí, como é que. É difícil, às vezes, você explicar por que 5 metros mais 2 segundos não dá 7. Ou às vezes faz uma conversão de unidade. 1 quilômetro uma milha é 1,6 quilômetros. Aí eu falo, você está mudando o valor. Porque um é 1, outro é 1,6. Aí você fala, não, mas tá mudando a unidade, uma é milha, outra é quilômetro. Não, mas um é 1, outro é 1,6. Tá mudando o valor. Então, assim, isso são exemplos. Mas a questão é que o aluno vai te pegando no contrapé e você começa a se questionar a forma como você consolida os assuntos. E isso, atrelado com a possibilidade de você testar a forma diferente da aula, engrandece absurdamente a sua formação. Então, assim, eu tive a possibilidade de testar e retestar e infinitas coisas diferentes na forma como eu dou aula, que eu não teria se eu estivesse lá. Sem contar que num projeto voluntário é muito diferente. Né, eu sempre tive muito aquela visão do tipo, eu assim, tive a possibilidade de estudar em escola particular na época do colégio, né, do ensino médio, ensino fundamental, mas a minha formação no ensino superior foi pública, eu fiquei na FMG, esse é 10º ano que eu estou lá. Né, e querendo ou não, existe um investimento que foi feito para você, né, para todos os estudantes que estão na escola pública. E eu sempre tive o pensamento do tipo, poxa, assim, beleza, posso seguir para pesquisa e tudo, sim, mas a pesquisa que eu vou fazer de laços, isso, qual que é o impacto na sociedade imediata, aquela no entorno, aquela que financiou diretamente o meu projeto? Beleza, eu posso influenciar no conhecimento geral. Mas o entorno. Né? A gente vive em uma cidade, a gente vive em uma sociedade com problemas em torno, né? Com, enfim, dificuldades inerentes. A dificuldade que tem no entorno da FMG é diferente da dificuldade que tem aqui, que tem em outros lugares. Eu sempre tive essa pressão muito grande do tipo, poxa, o que eu estou fazendo vai ser revertido como? Eu vou fazer que tipo de contribuição com relação a isso? Então, o Equalizar foi um cursinho que me permitia pensar muito dessa forma, né? E permitir, do caso, tipo assim, eu tive a possibilidade de ter uma educação de qualidade. Por que eu não posso colaborar para que outras pessoas também tenham, né? E a forma com que os alunos olham para você é muito diferente, porque o aluno sabe que você está ali de graça, certo? Eu dava aula, já teve visto que eu dei aula de 9h40 a 10h30, né? Às vezes com mais tempo, inclusive, mas até 10h30 da noite, numa sexta-feira, de graça, direto. E tipo assim, o aluno sabe que está lá. Às vezes ele não suporta a sua aula, às vezes ele não suporta estar ali no cursinho, porque não quer ficar naquele contexto. Mas ele sabe que está de graça, ele sabe que está ali, né, por livre e espontânea vontade, porque você quer ajudar. Então, assim, é um sentimento muito diferente. Então, acaba sendo extremamente positivo, incentivo todo mundo a participar. Para mim, foi uma das melhores experiências que eu tive desde o início da física. Ou está sendo, assim, muito legal. Porque, assim, sempre quando alguma pessoa me chama, né, assim, querendo ou não, no meio, assim, quando fala de física, existem dois contextos que a pessoa pode me conhecer, que é por conta do canal e por conta da parte acadêmica.
Eu não tenho, no caso, a prepotência de chegar e falar, não, a minha contribuição acadêmica todo mundo vai... Não, isso não existe. Então, tipo assim, eu sei assim, eu estou no contexto e tudo, então assim, eu sei que toda vez que alguma pessoa me chama, é por conta da questão do canal, a pessoa conhece, gosta daquilo e tal. E isso pra mim sempre, assim, o fato de eu conhecer os lugares novos por conta de pessoas que assistem o canal e gostam, pra mim isso é muito legal. Porque assim, todo professor gosta de passar os assuntos e o aluno absorver ou tentar absorver de alguma forma. Né? Querendo ou não, um canal é uma sala de aula com uma quantidade de alunos que eu nunca vou ter na vida. Né? E é muito doido quando você vai para um lugar, assim, é muito legal conhecer novos lugares por conta disso tudo, mas principalmente quando você chega num lugar que você olha tem um monte de gente que você nunca viu na vida. Mas a pessoa sabe seu nome, a pessoa sabe quem você é, gosta das coisas que você faz, né? E inclusive acaba tendo o tipo de sentimento que eu sempre achei muito legal dos vídeos, e essa é a parte mais legal de conhecer os lugares como um todo, que é eu lembro que, só fazendo uma recapitulação para poder fazer sentido o que eu vou falar, mas eu comecei a querer fazer os vídeos que eu faço por conta do Pirula, que fazia os vídeos de biologia e tudo naquele formato. Eu sempre pensava, vai ser uma sensação muito bizarra se um dia eu encontrar com ele pessoalmente. Porque eu vou trocar ideia com ele, eu tenho 10 anos da minha vida, 12 anos, né? 12 anos da minha vida que eu vejo o vídeo dele toda semana, que é ele conversando, que é uma troca de ideia. Então eu tenho a impressão que eu sou o maior conhecido dele, mas ele não faz ideia de quem eu sou. Então você fala, vai ser a maior loucura. E isso rola muitas vezes, nas vezes que eu vou, né, para algum lugar novo conhecer, por conta, né, desses eventos todos de física. Tem muita gente que quando vai trocar ideia e tudo, eu acho muito legal, porque a pessoa, assim, tem muita gente que quando vai trocar ideia comigo, eu percebo pela forma de falar, que a pessoa tem esse mesmo sentimento que eu tinha, assim, de uma certa forma, do tipo, tá vendo os vídeos são bem informais, então tem uma ideia como se já trocasse ideia comigo há mais tempo. Eu sempre fui uma pessoa muito receptiva, então eu acho muito legal isso. Então, assim, eu acho muito legal essa proximidade que o canal conseguiu trazer com o público que assiste, que acabou sendo revertida para, pô, chega aqui, participa, dá um mini curso, dá uma palestra. Né, assim, para mim isso é um tipo de reconhecimento muito grande, né? O canal é uma grande sala de aula, então assim, todo professor gosta de, querendo ou não, quando faz, né, alguma aula, o pessoal fala, pô, a aula foi legal, né? E o canal, pelo menos, e conhecer outros lugares por conta disso, para mim, assim, inimaginável. A primeira vez que eu viajei ano passado por conta do canal, eu lembro que estava no avião, eu falei assim, que tá acontecendo aí? Assim, eu tô indo pra um lugar por conta do canal, velho. Isso, assim, loucura. Para mim foi loucura total. Até hoje é um pouco loucura quando eu paro pra pensar nas coisas toda a minha vida. E assim, eu acho isso muito legal. E conhecer novos lugares, querendo ou não, novas universidades, contextos muito diferentes, né, perfis de aluno muito diferentes, né, mas que tem um interesse em comum, que é a parte de física, gosta dos conteúdos. Então, assim, para mim está sendo uma experiência extremamente legal. Ao longo desses 10 anos, assim, é óbvio, né, que existem desafios no curso de física, que eu, né, também tive que passar meio caminho, mas eles foram principalmente em momentos específicos, né? Para mim, assim, os principais desafios, na verdade, que eu tinha era porque, querendo ou não, assim, quando você está na graduação, você tem muitas vezes, isso inclusive aí acaba emendando junto com uma sugestão, né, uma dica, um conselho, mas quando a gente está na graduação, a gente fica muito animado para muita coisa na física, porque a gente aprende muita coisa de física que a gente via, de divulgação científica, um punhado de coisas. A gente sabe que, nossa, física tem relatividade, tem quântica, tem umas loucuras que aparecem no caminho, você fica animado para isso. E às vezes você fica queimando largado, né? Então, aquela coisa que é muito comum é você tá no início, você está com interesse, o interesse sempre tem que existir, o interesse tem que mover o estudante no curso de física, mas é muito comum, às vezes, o interesse muito grande do estudante acaba fazendo com que, assim, seja um tiro no pé na formação dele. Porque uma coisa que rola muito é, por exemplo, o aluno está no segundo período, ele gosta muito de relatividade, ele já começa a pegar as coisas de relatividade. E às vezes não dá um enfoque tão grande, sei lá, para fundamento de termodinâmica, física 2 ou física um. Por quê? Porque são assuntos mais simples, e aí estava em relatividade, aí quer pegar aquilo. A questão é que quando a gente não faz a formação assim, bonitinha, cada coisa no seu contexto, a gente cada assunto do curso de física é em um período específico para pensar na progressão do assunto. Né? Se você não consolida muito bem em cada semestre que está, principalmente os semestres básicos, quando você vai ficar lá na frente, você vai começar a perceber que o tempo que você tinha para consolidar na base, você tentou pegar assuntos mais complicados. Mas como você não tinha base, você conseguia entender os assuntos mais complicados? Sim, mas mais ou menos. E aí, quando você chega no assunto complicado, você tem dificuldade de aprender, principalmente porque você não teve a base. Então, assim, os grandes desafios, no caso, é sempre segurar um pouquinho e nos dois aspectos. Não pegar as coisas muito para frente, né, que felizmente não foi uma coisa que eu tive tanto, mas principalmente não se achar muito anta ao longo da sua trajetória na física. Porque a física é um curso que te dá um sentimento muito de eu sou burro. Porque o meio acadêmico, querendo ou não, mas principalmente porque o meio acadêmico ele tem uma particularidade, uma particularidade que junta com o jeito que o ser humano é. O ser humano funciona da seguinte forma: se você pode pensar
duas coisas. Uma delas vai te rebaixar e a outra vai te elevar. Você vai fazer o pensamento que vai te... E o que acaba acontecendo é que no meio acadêmico, você sempre vai ter, de forma inevitável, pessoas que estão academicamente na frente de você. Então, você está na graduação, vai ter as pessoas que estão mais na frente na graduação. Aí, você terminou, vai ter gente no mestrado. Aí, você terminou, vai ter gente no doutorado. Você terminou, vai ter professor, vai ter pós-doc, vai ter tudo. E aí, o que acaba acontecendo é, você fica lá com dificuldade e às vezes você fica pensando, nossa, fulano faz uma porrada de coisa e eu tô aqui na dificuldade. Ciclano tem uma produção muito melhor. A gente sempre vê o outro. Sempre tem alguém mais inteligente que você na faculdade, sempre tem alguém mais capaz que você. A gente sempre fica levando aquilo muito na pessoal. Isso acaba desmotivando muito no curso. Porque nas pequenas dificuldades que a gente acaba encontrando, a gente não olha para as virtudes que a gente teve ao longo da formação, né? A gente fica muito preocupado com tem sempre gente fazendo melhor do que eu. Né, a grama do vizinho sempre é melhor, né, na prática. E é engraçado, porque assim como qualquer coisa na vida, a gente vê um recorte das pessoas. Né? Então, por exemplo, eu estou no doutorado e tudo, vou finalizar tudo dando certo em agosto do ano que vem. Né? Assim, o projeto está concluindo, eu considero que a minha formação foi boa, eu gostei muito da minha trajetória na física, só que, querendo ou não, assim, na hora que eu tenho minhas dificuldades também. Eu tenho os problemas, eu tive problemas no curso, tive desanimações, tive um punhado de coisas. Né? Troca de projeto, que não deu certo e tudo. Mas na hora que eu, por exemplo, vou fazer o vídeo pro canal, eu faço do assunto que eu sei, que me dá segurança, que me dá naturalidade para falar. Então todo mundo que vê o meu canal vê um recorte. Um recorte que eu me proponho a fazer. Né? Eu não chego, falo um vídeo, sei lá, vou fazer um curso aqui de tal assunto. Hoje a gente vai começar a falar desse assunto, mas se bem que eu não sei esse assunto, né? Isso não acontece. Eu só vou dar aula dos assuntos que eu sei, que eu tenho naturalidade. E isso acontece com tudo. Quando você vê aquela pessoa no meio acadêmico que rende demais, que publica muito artigo e você não está publicando, você vê um recorte específico que aquela pessoa coloca. E no meio acadêmico, querendo ou não, o meio acadêmico é um lugar onde o ego acaba subindo muito. Então a pessoa, ela vai sempre colocar as questões que são positivas dela. Então a gente esquece das dificuldades que todo mundo tem, das dificuldades inerentes e tudo, dos problemas que a pessoa teve na formação, e a gente foca muito nas virtudes da pessoa e nas dificuldades que nós temos. Então isso acaba desmotivando muito ao longo do curso. Né? Então, assim, para mim, o grande desafio, né, que eu tive foi principalmente na pós-graduação lidar com essa questão da frustração e por comparação. E não necessariamente, assim, foi por uma espécie de comparação, mas também por uma espécie de, assim, eu não me sentia valorizado por muitos aspectos, porque, assim, minha acadêmica, querendo ou não, existe muita burocracia, você é muito exigido, a bolsa poderia ser maior, né, assim, poderiam ser mais reconhecidos, poderia ter uma condição melhor para os alunos de pós-graduação, né, então, assim, eu sentia que eu não sentia muito valorizado, estava tendo dificuldade, o projeto não encaixava, aí as pessoas que tinham entrado comigo já estavam com o projeto, aí já estavam qualificando no doutorado, aí estava dando certo, já publicou 5, 6, 7, 8 artigos, eu não tinha publicado absolutamente nada ainda, e aí ficava naquela de, e aí? Né, como é que faz? Né? Assim, eu ficava sempre, né, mais para baixo. Depois a questão é aprender a lidar com isso tudo. Né? Então é um grande desafio. Então, assim, a minha grande sugestão, principalmente para quem vai entrar, é que quando a gente entra, essa questão de sempre se comparar não aparece. Quando a gente entra, é mais comum a gente entrar prepotente do que entrar achando que você está, né, burro de tudo. A gente vai se sentindo burro ao longo da formação. Mas normalmente o estudante ele acaba entrando um pouco mais confiante no início. E a questão é, não deixe a confiança ser convertida em eu sei o assunto, eu sei demais, vou pegar as coisas na frente, não vou focar nos assuntos básicos. A minha grande sugestão é foque nos assuntos de cada semestre, aprenda eles recentemente, principalmente do ciclo básico, porque senão lá na frente o seu não foco para os assuntos básicos vai bater na porta, você vai ter muito mais dificuldade do que você teria se você focasse de fato para a parte básica. Muito obrigada pela entrevista, Berlim. Valeu!